Boa noite a todos vocês que estão participando da nossa live especial sobre a Semana Santa, que esse ano tem um tema fantástico, um dos melhores de todos ao longo de todas essas décadas. Esse ano, Marcas de Cristo vai mostrar para as pessoas qual é a maior esperança para o ser humano. Seja bem-vindo, Deus abençoe você e eu quero começar, claro, com uma oração. Daí de onde você está, curva sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por esse momento que estamos reunidos para juntos planejarmos, nos inspirarmos, nos motivarmos para fazer mais e melhor para Ti, através de um projeto que já perdura por décadas, a Semana Santa. Eu te rogo que nos dê o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da semana, Marcas de Cristo, vem mostrar para as pessoas que não conhecem Jesus ou que estão afastadas de seus caminhos que Ele é a única esperança para todos os nossos problemas. Quando a gente persevera em buscar a Cristo, a gente vai encontrar um Deus que diz para a gente: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Não importa se a gente está nessa caminhada há muito tempo, não importa se você chegou agora na igreja, se você tem o desejo de trabalhar para Deus através da Semana Santa, é possível e necessário. E hoje, nesse encontro que teremos aqui, você vai aprender algumas estratégias para otimizar o seu trabalho, para ter maiores resultados e alcançar um número maior de pessoas. Eu tenho aqui minha Bíblia que me faz lembrar de um texto, está lá em João, capítulo 13, verso 1, que diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Jesus amou até as últimas consequências, até encontrar as circunstâncias mais difíceis. Ele morreu na cruz, depois de um período de dor indizível, de uma situação terrível que, pela graça de Deus, você nunca vai passar. Ele teve uma dor não só física, uma dor de alma, a separação do Pai, para que você pudesse ter a vida eterna. Que notícia maravilhosa, não é? Agora imagina você podendo levar essa notícia para todas as pessoas que você conhece. E eu quero fazer um convite especial para você de permanecer nessa live até o final, porque o pastor Portela e o pastor Raimundo estão trazendo orientações preciosas para que você aproveite essa oportunidade fantástica para falar para as pessoas do amor de Jesus. E olha, sabe o que é mais legal disso tudo? Talvez você não tenha o dom de pregar, talvez você não tenha o dom de dar estudos bíblicos, mas eles vão mostrar para você que tem um lugar para todas as pessoas, com todos os seus dons nessa atividade. Jesus amou até o fim e Ele pede de nós que sejamos como Ele. Quando Ele terminou sua jornada, Ele deu um novo mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que Deus te abençoe para que você viva essa realidade. Fique agora com esses dois pastores que estão empenhados em levar o Evangelho ao máximo de pessoas possíveis e vão te ajudar a fazer isso também. Que Deus te abençoe. Excelente live para você. Seja bem-vindo. Que mensagem inspiradora do nosso presidente, pastor Ronivon. Boa noite para você que está em casa ou no pequeno grupo. Comenta aqui pra gente, de onde você está assistindo? Que bom que você está conectado com a gente nessa live. Eu tô aqui com o pastor Edson Portela, nosso departamental de Ministério Pessoal e Escola Sabatina. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Camille. Boa noite para você e para todos aqueles que estão nos acompanhando também. Boa noite, que bom que o senhor está aqui. E também estou aqui com o pastor Raimundo Filho, nosso evangelista aqui da associação. Tudo certo, pastor? Tudo certo, Camille. Alegria estar aqui e poder saber que tem muitos dos nossos irmãos acompanhando aí a live de hoje. Olha, para começar, eu sei que o pessoal que está ligado sabe que a gente vai falar um pouco sobre essa semana especial, que é a Semana Santa, né? E a gente vai falar um pouco da proposta aqui da associação para essa semana especial. E, dando início, eu quero perguntar para vocês dois, o que motiva a gente a fazer um movimento evangelístico durante a Semana Santa? Essa é uma importante pergunta, não é, pastor? Nós temos ao longo do ano, Camille, e todos aqueles que estão nos acompanhando também, 5 ênfases de colheita
E nós acreditamos que essa é uma importante ênfase de colheita que dá o pontapé inicial para todas as atividades que a igreja tem a desenvolver com o objetivo de alcançar pessoas para Jesus. Nós sabemos que, historicamente falando, é positivo nós trabalharmos em um tempo em que as pessoas elas estão sensíveis e abertas para ouvir falar do Evangelho. Quando nós vamos à Bíblia, por exemplo, ali no capítulo 7 do Evangelho de João, nós encontramos inclusive um exemplo deixado por Jesus. A Bíblia fala que Jesus estava ali participando de uma festa conhecida como a Festa dos Tabernáculos. Era uma festa religiosa que os judeus praticavam no passado. E o que é interessante observar é que Jesus, aproveitando aquela ocasião, ele faz um importante e profundo apelo para as pessoas que prontamente atendem ao apelo de Jesus. Ele se põe em pé e convida aquelas pessoas que desejassem aceitá-lo a ir até ele e assim acontece. É isso que acontece naquela ocasião. E reforçando essa ideia, a Semana Santa é um período também que as pessoas elas estão mais acessíveis ao Evangelho, à pregação do Evangelho, porque relembra a paixão de Cristo. Então, independente da religião, independente da fé que a pessoa professa, ela vai estar com o coração mais aberto nesse período. É por isso que a igreja, estrategicamente, aproveita esse período para dar uma ênfase forte na pregação do Evangelho, e também a gente observa que nesse período a gente tem um resultado muito maior de pessoas que se entregam a Jesus, de pessoas que frequentam os pontos de pregação, justamente porque o clima assim, da sociedade em geral já é voltado para a questão da paixão de Cristo, do sofrimento de Jesus, etc. Então, estrategicamente, a igreja faz isso justamente porque é um período que as pessoas estão mais acessíveis. Que interessante, né, pastor? A gente sabe que tem um ciclo, né, evangelístico na igreja, mas é interessante pensar nessas questões da sociedade mesmo, né? E aproveitando também o gancho, pastor Edson Portela, eu queria te perguntar uma coisa. Quais são as estratégias, quais são as principais propostas que são utilizadas, né, durante essa semana evangelística, que é a Semana Santa, principalmente agora nesse ano de 2025? Nós queremos, Camille, trabalhar de maneira a respeitar a particularidade de cada região aqui do nosso campo. Nós entendemos que cada igreja tem a sua particularidade. Isso é chamado de idiosincrasias. É uma palavra complicada, mas que tem a ver com essas particularidades que cada região tem. E por isso mesmo nós temos sugestões a apresentar e por isso nós não queremos engessar as estratégias. Nós trabalhamos com estratégias dinâmicas, de maneira que nós, como associação, queremos propor para as igrejas pelo menos 3 alternativas. E é claro que com base nessas alternativas, a igreja ela pode aprimorar e quem sabe pensar em alguma coisa que de repente pode trazer um melhor resultado para o seu território. A primeira alternativa é que nós pensamos que todos os pastores, assim como todas as unidades de ação, elas devem estar envolvidas em um período de 15 dias de evangelismo no mês de abril, no caso, né? Começando aqui do dia 5 de abril até o dia 19 de abril. E por isso mesmo dividindo esses 15 dias em 2 semanas, sendo que a primeira semana poderia ser aproveitada nos lares, onde as unidades de ação iriam se mobilizar atendendo a comunidade de uma determinada vizinhança, bairro, e a outra semana, no caso a segunda semana, seria feita na igreja. Uma outra alternativa para aproveitarmos também esses 15 dias seria fazer 12 dias nos lares, onde a igreja poderia, a partir das unidades de ação, apresentar um estudo bíblico completo para aqueles que estarão participando juntamente com os irmãos desses encontros. E os últimos 3 dias, que seriam aqueles últimos dias da Semana Santa, seriam feitos na igreja, onde nós teríamos ali uma colheita daqueles que se interessarem pelo batismo. E por que 12 dias? Alguém pode perguntar, não é? Nós temos uma série de estudos que foi preparado pelo pastor Bruno Avelar, aqui do nosso campo, que tem como título A Última Escolha, onde, interessante, mas aqui nós temos 12 temas, e esses 12 temas podem ser aproveitados nesse período também. E a terceira alternativa seria fazer, então, 15 dias de evangelismo público mesmo, onde a igreja, as unidades de ação, o pastor, ali juntamente com a sua igreja, poderia escolher uma casa, uma garagem, uma igreja mesmo, uma praça, enfim, um local onde eles fariam, então, esses 15 dias pregando ali o evangelho, apresentando um estudo. Porque além desse estudo aqui, nós temos um outro que é o Verdade e Vida, muito conhecido e utilizado aqui em nosso território, que seria uma outra alternativa que nós temos, então, para apresentar aqui para os nossos irmãos. Que legal, pastor. O que é interessante também do que o pastor Portela colocou para todos que estão nos assistindo, e ele começou dizendo que é importante não engessar, porque cada igreja, cada região, aqui mesmo dentro da nossa associação, tem suas peculiaridades. Então, às vezes, em determinado local ou determinada igreja, funciona muito bem o evangelismo público de 15 noites,
que é uma das propostas. Mas, às vezes, para aquela igreja, esse evangelismo público de 15 noites não funciona tão bem. Funciona melhor nas unidades de ação, em pequenos grupos e tal. Então, aí você adota aquela estratégia que melhor funciona na sua igreja. Então, o fato de não ser engessado é muito bom. Eu mesmo, pastor Portela, já tive essas experiências de passar por um distrito que uma estratégia funcionava bem e em outro distrito aquela estratégia não funcionava, mas a outra funcionava. E, às vezes, isso acontece até mesmo dentro do próprio distrito em igrejas diferentes. Verdade. Então é interessante, tem igreja que funciona naquele modelo, todo mundo vai estar engajado, tem igrejas que já funcionam em outro modelo, em outra estratégia. Mas o objetivo maior disso, para todos, só relembrando que a gente tem falado muito disso, é engajar o máximo possível de pessoas para viver e cumprir a missão. O objetivo geral nosso é que todos os membros da igreja, que todos os nossos irmãos estejam juntamente conosco envolvidos na Semana Santa, envolvido conforme, claro, o dom que o Senhor deu para cada um, mas envolvido a partir da estrutura da escola sabatina, que a gente tanto tem falado, né, nas unidades de ação. Por exemplo, se você vai fazer com uma unidade de ação o seu evangelismo ali, uma semana, e depois levar para a igreja, alguém pode dizer assim, puxa, mas a minha unidade está começando agora, então não dá para fazer só a minha unidade. Você pode juntar 2 unidades, né, pastor? O importante é que as 2 unidades vão estar envolvidas. Junta as 2 unidades e faz também. O importante é funcionar, é envolver todo mundo na missão. Acho que é por isso que é muito importante também conhecer a realidade local que a gente está inserido, né? E, para isso, deixar a criatividade aflorar e ver o que melhor se aplica. E, pastor, você falou uma coisa muito interessante. O importante é engajar as pessoas. Quais estratégias a gente pode utilizar para trazer e para engajar pessoas nessa semana? Você está falando engajar os membros ou a gente levantar interessados para participar? Para a gente atrair as pessoas para participar, interessados a participar, que não sejam da nossa comunidade mesmo. Muito legal. Essa pergunta é muito importante. E essa é o como, né? Tem que fazer, mas aí veio o como. Como fazer, né, irmão? Você que está nos acompanhando. Pastor Portela, vamos fazer. Mas como? Tem que ter o como fazer. Eu lembro que eu tinha um professor no teológico que falava que todas as vezes que a gente pregar para alguém, a gente tem que mostrar o como. Todas as vezes que a gente ensinar algo para alguém, a gente tem que mostrar o como fazer. Bom, algumas dicas, algumas estratégias para levantar interessados. Tem algumas. Por exemplo, você pode, no preparo, evangelismo a gente se faz usando os 3 P's que a gente chama o primeiro P de preparação. Então há uma preparação para isso, também pode ser chamado de planejamento. Existe o período do evangelismo em si, que nós chamamos de proclamação, e o pós-evangelismo, que é a preservação, né? Consolidar esses novos irmãos. Nesse período da preparação é que está as estratégias que nós devemos utilizar para levantar interessados. Eu vou citar algumas delas. Nos 10 dias de oração, nós já estávamos orando por alguns amigos. Lembram disso? Então, nos 10 dias, você selecionou lá aqueles 5 amigos para orar, depois fazer um contato missionário, enfim. Esses amigos deverão ser convidados. É uma das formas de você convidar pessoas, aqueles teus amigos de oração. A outra forma é você fazendo uma pesquisa dentro da igreja mesmo. Inclusive a gente disponibiliza aqui na associação, mas é um material específico para você fazer uma pesquisa entre os irmãos. Essa pesquisa é simples. Você conhece alguém que você gostaria de ver no céu, que você tem contato, mas que está afastado da igreja, ou que recebeu já um estudo bíblico, mas ainda não se batizou, ou um parente seu que é simpatizante da igreja, mas ainda não veio. Coloque o nome nessa lista. Então, dentro da igreja, às vezes a gente já levanta 50, 60 nomes de pessoas que a gente já conhece, que está próximo de nós e que essas pessoas deverão ser contactadas para participar desse programa especial. É uma segunda forma de levantar interessado. Uma terceira forma de levantar interessado, por exemplo, é detectar quem são as pessoas que frequentam a nossa comunidade. Sempre tem, pastor Portela, nos cultos, pessoas que não são adventistas. Às vezes elas são notadas, às vezes nem tanto, mas quem são essas pessoas que já frequentam a nossa comunidade? Tem igreja, por exemplo, que tem um caderninho ali, um planner na recepção que anota o nome da pessoa, o telefone. Então, quem são esses que frequentam a nossa comunidade? É hora de detectar essas pessoas, porque eles já estão com a gente, eles já vieram, eles já conhecem a nossa comunidade.
Uma outra forma de você levantar interessado para esse programa é fazer uma pesquisa comunitária, a famosa pesquisa de opinião religiosa. Você sai no quarteirão da igreja, você pode até colocar nessa pesquisa pergunta referente à Semana Santa e tudo mais, e no final perguntar se essa pessoa gostaria de receber um estudo bíblico, se essa pessoa gostaria de participar de um programa especial que vai acontecer de tal dia a tal dia. Uma outra forma que eu utilizava, é um pouco convencional, e você faz propaganda mesmo. Em televisão, se tiver na cidade. Eu ia para a televisão, quando eu estava em Rolim de Moura, por exemplo, eu ia nos programas de televisão anunciar que ia acontecer um projeto maravilhoso lá, eu colocava faixa na frente da igreja, eu colocava carro de som, enfim, a propaganda é algo do negócio. Vai acontecer um negócio bom aqui, você precisa vir. E uma outra forma ainda, você vê que tem várias. Tem várias formas. Esse é o momento de você, por exemplo, no seu pequeno grupo. Quem é que está sempre lá no seu pequeno grupo? Convida essa pessoa para esse programa especial. No Clube de Desbravadores, quem é que é desbravador, mas ainda não é batizado? Puxa, foca de maneira especial nessas pessoas para esse período. Então, essas são algumas estratégias, algumas formas que você pode utilizar para levantar interessado para estar presente. Você pode mandar carta, você pode ligar, você pode mandar um WhatsApp, você pode convidar um colega de trabalho. Olha, vai ter um programa especial sobre, eles conhecem como a Paixão de Cristo, essa período de Semana Santa, né? Lá na minha igreja você pode participar. Você pode fazer, por exemplo, o culto do amigo, um programa especial antes só para amigos e depois detecta essas pessoas e convida depois para a Semana Santa. Você pode também fazer um musical, tem igreja que tem muitos cantores, você convida ali, faz um musical especial, aí detecta quem são essas pessoas que vieram, pega ali os dados e depois manda um convite especial para participar do programa. Então tem N formas. Pastor, Camille, é interessante que assim, são várias alternativas, maneiras e métodos, exatamente porque nós alcançamos diferentes pessoas, né? Inclusive, quando nós vamos à Bíblia, existe uma comparação muito íntima que é posta aqui pelos evangelhos, de alcançarmos pessoas, assim como o pescador ele sai em busca de peixes, no caso. E sempre que a gente se propõe a pescar um peixe, existem determinados tipos de peixes que são alcançados com certos tipos de isca. Então, nós temos que variar, no caso, as iscas, com o objetivo de alcançarmos diferentes pessoas. Existe um livro também que tem como título Evangelização Básica, porque você falou também, Camille, a respeito também do engajamento dos membros, não é? A ideia de utilizarmos a estrutura da Escola Sabatina é porque nós já temos as unidades de ação que funcionam como pequenas equipes de trabalho. E é por isso que nós temos proposto para que a igreja ela se envolva nesse projeto de Semana Santa a partir daí, dessa estrutura. E esse livro, Evangelização Básica, ele fala que a tendência natural do membro maduro é se tornar improdutivo. Ou seja, à medida que o tempo passa, a tendência é que o membro que está na igreja já há alguns anos, ele tem um círculo de amizades estritamente cristão. De maneira que, se não houver essa intencionalidade que o pastor Raimundo está colocando, dele se propor a convidar alguém, é possível que, ao olhar em sua volta, ele queira chamar apenas pessoas conhecidas que já são membros da igreja, né? Então, ele tem que colocar realmente no papel, na ponta do lápis, como a gente costuma falar, nomes de amigos, parentes e familiares que ele conhece e que não conhecem ainda a fé e que, de repente, podem ser convidadas para participar desse momento especial, dessa semana tão especial que é a Semana Santa. Só uma adenda especial ainda sobre isso, porque eu acho que é tão importante essa parte, porque sem os interessados, nada faria sentido no nosso programa, né? Então, o que acontece? Você pode, hora antes de contactar essa pessoa, faz uma oração para o Senhor, eu quero colocar o nome dessa pessoa em tuas mãos, porque eu gostaria que ela participasse desse programa especial, conhecesse o Evangelho verdadeiramente. Então faz uma oração especial e depois entra em contato. E assim, tem gente que dá uma desculpa para não ir. Então, quanto mais você puder assim, eliminar essas desculpas, por exemplo, eu não vou porque eu não tenho transporte. Então, se você tem um carro, se programe para aquela semana, dizer, puxa, eu vou buscar o meu amigo. Fica tranquilo, eu vou te buscar na tua casa. Eu passo lá tal hora. Você manda um WhatsApp, olha, tal hora eu estou passando aí para você ir. E a pessoa vai encontrar um lindo programa e vai querer voltar no outro dia. Então, é um momento para todo mundo se engajar de fato, dentro dos seus dons e talentos, das possibilidades, para que essa Semana Santa seja uma bênção. É isso, então, opções não faltam, né? Eu tenho que usar a criatividade e realmente conhecer
qual é o tipo de público que a gente quer trazer para saber qual estratégia utilizar, né? Dentre essas e outras também que as pessoas podem pensar. E pastores, eu quero perguntar para vocês dois agora. Como tem sido o alcance nesse período de Semana Santa em relação à conversão de pessoas? Como realmente tem acontecido isso já na prática? Tem surtido efeitos? Conta pra gente. Bem, historicamente falando, não é, pastor? Os irmãos devem saber disso, mas se não sabem, é curioso, mas este é um período do ano onde nós temos o maior número de pessoas que aceitam a fé. Então, são dois períodos do ano onde nós temos um alcance maior ou alcançamos um resultado maior do nosso esforço, do trabalho que nós nos propomos a fazer para o Senhor. E esse é um dos principais. Então, nós entendemos que isso tem a ver justamente com aquele contexto que foi posto aqui no começo, quando as pessoas elas se voltam, estão mais sensíveis a ouvir falar sobre o Evangelho, sobre Cristo e aquilo que Ele pode fazer por elas. Que legal. Por que a gente não pode perder a chance de, no período da Semana Santa, envolver todo mundo e todas as igrejas fazerem evangelismo? Porque olha que curioso, por exemplo, aqui na nossa associação, mês de março, você pega o mês de março, por exemplo, a média de batismo é 100 pessoas. Mês de março, mês de fevereiro, um pouco menos, mas você pega um mês que não é o mês da ênfase. Então, se você pegar o primeiro semestre, de janeiro até junho, o período da Semana Santa é o pico de pessoas sendo ganho para Jesus. Então, você pega um mês normal, mês de março, 100 pessoas, Semana Santa, quase 300. Olha só. Então, realmente é um período que não pode passar em branco. Então, a gente tem um nível muito maior de pessoas sendo alcançadas e de pessoas sendo convertidas para Jesus. Amém. E a gente tem que aproveitar realmente, né? Para não perder isso. E para esse ano, eu acredito que existam metas, né? Quais são as metas para esse ano, pastor Portela? Olha, levando em conta, Camille, que nós temos mais de 500 unidades de ação aqui em nosso território, e que estão distribuídas em mais de 250 congregações aqui em nosso território, nós imaginamos que se cada um desses pontos, cada uma dessas igrejas fosse um ponto de luz, um ponto de pregação, assim como cada uma dessas unidades, nós teríamos aí o potencial de alcançar mais de 500 pessoas. Olha só que nós legal. temos como objetivo e sonho alcançar pelo menos 400 pessoas. Esse é o nosso sonho como campo. E é claro, é preciso que, para isso, todos nós nos empenhemos, né, nesse trabalho. É claro que, se nós formos contar com apenas as igrejas abrindo as suas portas para que as pessoas possam ouvir a mensagem, nós teríamos um número menor de pontos abertos. Mas, contando com essa estrutura das unidades de ação que podem estar envolvidas, no caso, nós temos unidades que estão reunidas agora como pequenos grupos, não é? Que estão nos vendo nesse momento. Nós entendemos que assim nós iríamos multiplicar os nossos esforços e dessa forma nós iríamos alcançar, ou podemos alcançar um número maior de pessoas também. Então, nosso sonho é ter pelo menos cada unidade alcançando pelo menos uma pessoa para Jesus. É uma meta alcançável, né? Alcançável. Pois é. E quando você analisa assim, 400 pessoas, parece muito 400, mas quando você dilui por tanto de igrejas e unidades que estarão engajadas, você vai ver que a gente vai ter uma média de 500 unidades, então uma por pessoa a gente já seria histórico esse número aqui na Sul. Mas, e quando você divide, quando eu estabeleci as metas do meu distrito, eu ia dividindo assim, por igreja, depois por departamentos, depois que surgiu o plano missionário ali, que o foco era as unidades, a gente dividia por unidade, e você percebia que não ficava muito, quando todos se unem em prol daquele propósito. Então, por exemplo, 400 pessoas, nós somos 38 distritos. Então, quando você divide 400 para 38, dá 10 pessoas. Olha só. Por distrito. Parece até pouco, né? São 10 pessoas por distrito. E olha, se a gente batizasse, por exemplo, 11 pessoas por distrito, a gente passava de 400 pessoas. E quando você dilui 11 almas ganhas para Jesus para um distrito, esse distrito, às vezes, tem 30 unidades de ação. Olha só. Então, como você falou, é muito alcançável. A gente só precisa se entregar para Jesus e se envolver mesmo. E para a glória do Senhor, meus irmãos, nós vamos estar celebrando, louvando a Deus, porque esse ano nós vamos alcançar 400 novos discípulos para a honra e glória de Deus.
Amém. No mínimo, né? No mínimo, eu creio. Você crê? Diga amém. Comenta amém. Comenta amém. Diga amém, pastor. Comenta aí. Diga amém. Amém. Diga amém você aí também. Porque em nome de Jesus, como você falou, é alcançável. E tem alguém que é mais interessado do que todos nós aqui, que é o Espírito Santo. É verdade. E tem Espírito Santo à vontade para ser derramado sobre tua vida. Olha, eu aprendi uma coisa. O Espírito Santo, ele age no movimento. O Espírito Santo não age na inércia. Você está parado, não vai acontecer. Deus age no movimento, meu irmão, e não na inércia. Se a igreja de Deus se movimentar, se todo mundo se envolver, você vai ver a ação forte do Espírito Santo e pessoas sendo ganhas para o reino de Deus. É verdade, pastor. E aproveitando, eu quero fazer essa pergunta especialmente para o senhor, que é nosso evangelista aqui. A gente falou sobre como engajar os irmãos, como trazer pessoas, os resultados disso. Mas a gente precisa manter as pessoas que estão indo durante a programação, seja nos 15 dias, seja na semana evangelística. Então, pastor Raimundo, como fazer uma programação atrativa e envolvente mesmo para essas pessoas que estão participando? Esta é uma pergunta muito boa também e é um desafio. Porque hoje, Camille, a gente vai fazer um programa e a gente concorre com muitas coisas que as pessoas gostam de fazer. Você vai fazer uma semana, 2 semanas de programação, das 7h30 às 9h. O que as pessoas fazem das 7h30 às 9h? Né? Algumas estão cansadas do trabalho, outras vão para as redes sociais e acham atrativo isso, algumas são até viciadas nisso, fica lá rolando lá no WhatsApp, no Instagram, e o TikTok, etc. Algumas vão assistir a sua série, outros vão para a televisão, outros vão ficar com a família. Ou seja, tem muitas coisas que as pessoas podem estar fazendo. Portanto, há uma necessidade de nós realmente fazermos um programa atrativo, um programa que realmente as pessoas se sintam atraídas. E eu estava lendo esses dias sobre algumas fases que os sociólogos afirmam que a humanidade viveu. Alguns sociólogos afirmam que a humanidade viveu 3 fases. A primeira fase foi a fase mitológica, onde tudo se atribuía a um Deus. Tudo que acontecia se atribuía-se a um Deus, independente do Deus que ela acreditasse. Depois passou essa fase, com a influência ali da filosofia helenística, agora entrou a época que a sociedade era mais racionalista. Ela se racionalizava tudo, você tinha que dar uma razão. Por que eu vou? Por que eu tenho que ser? Por que disso? Por que daquilo? Por que eu tenho que acreditar nisso? Aí você tinha que dar uma razão. Só que essa fase também passou. Agora nós estamos vivendo um período em que a sociedade é utilitarista. O que isso significa, irmão? Significa que nem tudo se atribui mais a um Deus e não se perguntam por quê. Então, o que essa sociedade utilitarista quer? Ela se pergunta o seguinte: o que eu vou ganhar com isso? Nossa. Então, nós estamos vivendo assim, o que eu vou ganhar com isso? Então, você convida alguém para ir para a sua programação. Pastor, mas o que isso tem a ver com o evangelismo? Você vai entender agora. Você convida alguém para ir para a sua programação, para a Semana Santa que vai acontecer, os 15 dias de evangelismo, enfim. O que está no inconsciente dessa pessoa, que é fruto dessa cultura, o que eu vou ganhar com isso? Tá, eu vou, mas o que eu vou ganhar com isso? Eu estou indo, mas, puxa, se eu ficasse lá em casa, eu ia ficar nas redes sociais, eu ia assistir minha série predileta. Se eu for para lá, o que eu vou ganhar com isso? Então, a gente tem que fazer a programação pensando em responder essa pergunta que vai estar na mente da pessoa, às vezes até inconscientemente. Para isso, é preciso se fazer, sim, uma programação intencional, uma programação que a pessoa realmente sinta que tem Deus naquele lugar, para que quando ela saia de lá, puxa, valeu a pena. Eu não fiquei assistindo minha série hoje, mas foi a melhor coisa que eu fiz hoje, foi ter vindo a esse lugar. Para isso, a gente precisa levar em conta algumas coisas. Então, você vai fazer uma lista das coisas que você vai fazer na programação. Quem vai cantar? Aí você monta a equipe de louvor. Quem você vai chamar para a equipe de louvor? As pessoas que têm um dom do canto. Então, seleciona essas pessoas, coloca para a equipe do louvor, coloca uma equipe para ficar orando pelo programa, coloca uma equipe
para fazer a recepção, uma boa recepção. Ornamenta o local, não importa onde for, deixa bonitinho, ornamenta, deixa o local agradável para as pessoas que vão chegar. Prepara as músicas com antecedência, peça para ensaiar essas músicas, para não ficar cantando de costa para as pessoas que estão chegando, cantando com alegria, com simpatia, envolvendo as pessoas no louvor. Aí depois tem o momento dos brindes, as pessoas sempre gostam de sorteio, né? Até eu, quando tem sorteio, às vezes é uma caneta, eu quero o número. Parece que esse momento é atrativo. Prepara alguém para captar esses brindes e fazer um momento do sorteio para as pessoas. Faz um momento de oração. Às vezes as pessoas vão lá com algum problema, tira um momento. Hoje nós vamos orar aqui pela sua família. Você que tem algum problema, escreve num papelzinho aí, nós vamos estar orando por você. Você pode selecionar com antecedência quem vai ser o pregador. Esse pregador precisa se preparar para ser um tema agradável, dentro do tempo. Então, essa sociedade utilitarista, que no seu inconsciente está perguntando o que eu vou ganhar, quando ela chega lá e encontra um programa bem feito, bem organizado, ela vai voltar para casa e vai dizer assim, puxa vida, eu não assisti minha série predileta hoje, mas valeu a pena ter ido. Então se programe. Se você tem dificuldade de encontrar um pregador, por exemplo, tem séries em vídeos, inclusive. O pastor Bruno mesmo, né, pastor Portela? Esse material aqui, pastor, que nós apresentamos agora há pouco, ele além de estar disponível também em PowerPoint, ele também foi preparado como uma série de podcasts, onde caso alguns dos nossos irmãos estejam se organizando para que com a sua unidade de ação eles possam abrir um ponto de pregação agora na Semana Santa, eles podem também assistir às mensagens que o próprio pastor Bruno, ele apresenta. Então, neste caso, você que está nos assistindo, caso você se sinta apto, além do estudo, nós temos ele também disponível em PowerPoint, e além disso, você tem também os vídeos que podem ser utilizados durante os 12 dias. Então, material não vai faltar, mas não esqueça de fazer uma coisa assim, bem organizada, para que as pessoas, em termos gerais, é assim, as pessoas que vão para a sua programação, para o seu pequeno grupo, para a sua Semana Santa, elas têm que voltar dizendo assim, como valeu a pena eu ter vindo. Ela tem que voltar dizendo assim, amanhã eu venho de novo. Nada substitui o corpo a corpo, então faça aquele convite especial de corpo a corpo. Se tiver um pregador aí, já passa os temas antecipados. Se não tiver, organize bem de forma que o vídeo também possa falar ao coração das pessoas. Então, em resumo, em tese, é isso que importa numa programação como esta para atrair as pessoas. Que legal, pastor. Muito interessante pensar nisso, né? A gente chega no final do dia cansado e, às vezes, a programação, mesmo você tendo que sair de casa, descansa. E é isso que as pessoas buscam. Então, você que acompanhou a gente aqui, viu o tanto de estratégia, o tanto de conteúdo, o tanto de opções que a gente tem para fazer nessa semana, né? Algum de vocês gostaria de acrescentar mais alguma coisa, algum conselho, alguma dica para quem está nos assistindo agora, pastor? Bem, a nossa expectativa é que todos nós estejamos aí envolvidos, engajados. É bom lembrar que os princípios são 15 dias, todos envolvidos. Nós, pastores, estaremos engajados, os pastores aqui do escritório, os colegas, os pastores distritais também estão comprometidos. E agora resta nos saber se os irmãos também estão. É claro que o seu pastor está à espera de que você se coloque à disposição, à disposição do céu, para que você assim possa também trabalhar para o Senhor nesse período. Então, de repente, aí vocês, em algum momento, podem planejar isso. E, é claro, nós temos os recursos, temos os materiais, temos que buscar o céu, o auxílio divino através do Espírito Santo, para que juntos possamos levar a cabo, então, essa obra. Amém, amém. Muito legal. Amigos, é isso. Nós vamos nos desenvolver muito esse ano. Todos nós vamos nos desenvolver. O presidente vai estar fazendo a Semana Santa, o secretário, o tesoureiro, os departamentais, os pastores distritais e você também, porque é o ministério de todos os crentes que funciona, é todo mundo envolvido. E o tema é muito sugestivo, marcas de Cristo, né? Que essas marcas possam realmente ficar também nas pessoas nesse período de Semana Santa. Lembre-se, 400 pessoas para o reino de Deus. Coloque aí como meta, sua unidade, levar pelo menos uma pessoa durante a Semana Santa e você verá o milagre acontecer. Portanto, sejam ousados, que vocês serão usados por Deus para a glória do seu nome. Amém, pastor. É isso, infelizmente chegamos ao final.
Que bom que você esteve acompanhando toda essa live aqui com a gente, que você tenha saído mais motivado. Eu estou mais motivada, pastor, mas Amém. eu espero que você que está nos assistindo também esteja mais motivado para iniciar essa semana, esses 15 dias, essa programação tão especial. Que a gente possa chegar juntos com o mesmo objetivo que a gente tem, que é o céu, e que a gente possa levar isso para outras pessoas, né, pastores? É isso, ficamos por aqui agora. Boa noite para todos.